Eu vou falar a sinopse desse filme e eu só quero que vocês pensem se lembra alguma coisa que você já viu por aí. Bom, um cara é chamado pra ficar à noite num lugar de festas infantil, onde lá tem uns animatrônicos pra animar as festas. Caralho, cuzão! Só que aí no meio dessa noite ele começa a perceber que esses animatrônicos começam a ter um comportamento um pouco estranho. Começam meio que, sei lá, a querer matar pessoas. Apesar que olhando bem pra cara desse indivíduo. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá! E aí então o cara tem que fazer o trabalho e tentar sobreviver desses animatrônicos malditos que querem matar ele. Isso te lembra alguma coisa? Tudo bem que no Five Nights at Freddy's é uma pizzaria e não uma festa de casa. Uma festa de casa, não uma casa de festas infantil. Porém, isso que eu acabei de descrever não é a sinopse de um jogo novo do Five Nights at Freddy's, e sim de um filme. E não do filme do Five Nights at Freddy's, que eu sei que já foi confirmado, mas ele já foi confirmado umas 89 milhões de vezes. Já tem anos que essa lenda desse filme corre aí pela internet, eu sei porque eu sou fã de Five Nights at... Eu não ia falar isso nesse vídeo, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia expor essa vergonha. Eu sou fã de Five Nights at... Desculpa. Mas não, essa é a sinopse de um filme chamado Willy's Wonderland. Depois que o Five Nights at Freddy's lançou, ele fez um puta sucesso. Além de ser um jogo que viralizou muito por youtubers gravarem e por ele realmente ser um jogo interessante, que tinha uns jumpscares legal. Caralho, morri! Ai, meu coração! Ai. Na época, ele foi muito bom e eu gosto deles até hoje, tem um carinho ali pra mim, porque foi uma das primeiras inserções minha no terror, que hoje é o meu gênero favorito de filmes, de jogos não tanto, né, eu jogo poucos jogos de terror, mas eu gosto de um tipo muito específico de terror, que no caso o tipo é filme ruim mesmo. Se você já tá aqui nesse canal já há bastante tempo, você já deve ter visto que eu gravei uma review de Sofá Assassino. Sim, um sofá assassino. E por algum motivo que eu ainda não entendi ainda, o Bernie Hall, que é o diretor assim do filme, ele comentou nesse meu vídeo. Eu também não sei explicar, ele não é brasileiro, eu também não faço ideia. E eu já assisti várias coisas também relacionadas a Five Nights at Freddy's. Esse jogo fez muito sucesso e por conta disso foram sendo lançados várias tentativas de fazer um filme do Five Nights at Freddy's ou uma cópia de Five Nights at Freddy's. E eu de verdade não gosto muito dessas cópias. Só que, então por que eu tô aqui falando de Willy's Wonderland? Não é só mais uma dessas cópias de Five Nights at Freddy's pra cinema, pra filme? Então, amigo... Não. Willy's Wonderland tem algumas coisas diferentes. Basicamente o filme começa e você é introduzido pra um personagem que tá andando por aí de carro e o pneu dele estoura por conta de umas coisas que ele passou por cima, tipo uns arames que ele passou por cima e o pneu dele estourou. O cara convenientemente para ele e ele, putz, era mecânico. Uau, olha só que coincidência. E aí ele leva o carro desse cara pra consertar, só que esse cara não aceita cartão de crédito. E lá também não tem caixa eletrônico pra ele sacar nenhum dinheiro. Onde esse cara vive? Ele, em 1902. E aí, por conta disso, né, já que ele não tem dinheiro, ele vai ter que pagar de uma maneira diferente. Digamos que ele vai ter que pagar com alguns serviços, mas não é esse tipo de serviço que você tá pensando. Na verdade, ele vai ter que cuidar de uma casa de festas infantil que tem uns animatrônicos muito doidos. Porém, um detalhe que eu convenientemente decidi não falar dele é que esse cara, ele é o Nicolas Cage, o meu maior ídolo do cinema, Nicolas Cage. E por conta disso que eu decidi assistir esse filme, porque ele tem Five Nights, ele tem Nicolas Cage. O que pode dar errado? Mas esse filme, ele tem uma parada diferente, que já tá até nos trailers, eu não sei nem se isso é tão spoiler assim, porque nesse filme não é o Nicolas Cage que tá preso com os animatrônicos, são os animatrônicos que estão presos com o Nicolas Cage. E eu tô chamando ele de Nicolas Cage porque o personagem dele não tem nome. E sabe por que o personagem dele não tem nome? Porque ele não fala uma fucking palavra em todo o filme, eu juro. Nos créditos ele tá acreditado como Janitor, que é tipo...
Eu esqueci a tradução de janitor, deixa eu só ir aqui no Google rapidinho. Zelador, cara, zelador, eu não pesquisei no Google, tava tudo na minha cabeça, eu sou foda. O filme ele não se leva a sério a nenhum momento. Basicamente ele fica preso lá com esses animatrônicos e você já sente que tem alguma coisa errada. Como eu já disse, o mecânico convenientemente para ele lá. E aí quando eles deixam o Nicolas Cage dentro desse lugar que se chama Willy's Wonderland, uau, olha só, ele falou o nome do filme. Quando eles deixam, né, ele lá dentro, o mecânico e o prefeito da cidade, eu acho, não sei, ele usa um chapéu, ele parece o Beto Carreiro. E aí quando o mecânico e o Beto Carreiro deixam eles lá, eles se olham e ficam tipo, nós claramente estamos escondendo algum segredo, guys. Você provavelmente só conhece esse filme porque ele é uma cópia de Five Nights at Freddy's, então você sabe exatamente o que vai acontecer. E aí os animatrônicos ganham vida, e aí quando você acha que o Nicolas Cage tá fudido, ele vai ter que correr, ele vai ter que fazer alguma coisa pra sobreviver, nope, ele desce o cacete em todos os animatrônicos. E isso me pegou muito de surpresa, porque eu não esperava de verdade. Eu achava que ia ser só mais um filminho clichê do Nicolas Cage, onde eu ia terminar o filme e falar, ok, né? Mas não, esse filme, ele é maravilhoso. E é legal que como esse filme não se leva a sério, todo o clima de tensão e suspense, ele vira um filme de ação, ele vira um filme de briga, onde vem um animatrônico por vez e cada round é dividido pelo Nicolas Cage brigando com os animatrônicos, depois e não dá uma lavada ali, varrendo o chão, porque manchou de óleo, né, do animatrônico, teve que dar uma limpada. E o cara, quando deixa ele lá, fala assim, olha, não esqueça de fazer as suas pausas, hein? E eu acho que ele leva um pouco a sério demais. Que assim, além de ele ser um trabalhador exímio, onde tem vários animatrônicos querendo comer o butico dele, e ele fala, não, calma aí, galera, eu preciso dar uma limpada aqui, então, beleza, vou te sentar a porrada, mas depois vocês ficam aí que eu tenho que lavar aqui, hein? Além disso, ele tira as pausas dele com um bando de animatrônicos fudidos atrás dele, ele não... Calma aí, galera, que eu preciso dar uma pausa pra tomar minha coquinha. Falando em coquinha, é uma parada que ele adora nesse filme. Eu não sei porque ele gosta muito dessa coquinha, eu não sei se é um energético, o filme não explica, então foda-se. Uma coisa que ele ama muito também é fliperama. Ele descobre um fliperama, ele limpa ele, e aí... Como eu disse, esse filme não se leva nem um pouco a sério. Porém, ele tenta ter uma tentativa de história. Basicamente, esses animatrônicos são uns caras doidos que tinham uma seita doida que trabalhavam nesse Willy's Wonderland e eles fazem um ritual onde eles se matam e passam a alma deles pros bonecos. Uau, que ideia original. Eu nunca vi isso antes na minha vida. Então eles mataram um monte de gente, só que a cidade decidiu fazer um trato com o Willy, que é o líder da gangue dos animatrônicos. Me and the boys indo levar porrada do Nicolas Cage. E o trato é basicamente a galera da cidade vira e mexe e traz um sacrifício pra eles, e aí eles não atacam mais ninguém da cidade. Tem uns jovens também que meio que sabem que acontece alguma coisa errada, mas esses jovens são extremamente inúteis, a não ser uma menina lá. Ela também é meio inútil também, não vou mentir, mas ela, né, meio que fica amiguinha do Nicolas Cage no final. Então... sei lá, por conta disso a delegada fica sabendo que tá tendo alguma coisa lá no Willy's Wonderland e que a filha dela, que é essa adolescente merdeira que vira amiga do Nicolas Cage no final, ela vai pra lá. E aí ela descobre o Nicolas Cage tá descendo o cacete em todos os animatrônicos. E aí por conta disso, ela pede desculpas pro Willy, que é o chefão final, apesar de ele leva o nome do filme. Ela fala, oh meu Deus, Willy, desculpa, eu não sabia que ele era o Nicolas Cage. E aí ela prende o Nicolas Cage na cadeira e aí, né, impossibilita de ter uma batalha justa, né, no final. Porém, o que ela não contava é que ele era o Nicolas fucking Cage. E aí, então, depois que a delegada sai, de alguma maneira ele consegue se soltar e aí dá fim a todos os outros animatrônicos, inclusive o próprio Willy. E aí no final, ele basicamente entra no carro dele que já foi arrumado pelo mecânico, dá um tchauzinho pro prefeito e leva aquela guria que virou amiga dele lá com ele junto e dá até uma coquinha pra ela. Ou seja, ela vai virar uma discípula de Nicolas Cage e vai sair por aí bebendo coquinha, jogando fliperama e dando porrada em boneco. Ainda ali no final, o prefeito Beto Carreiro fica famoso, não. O prefeito Beto Carreiro fica muito, muito feliz porque ele falou: finalmente eu vou poder abrir esse lugar, porque, né, ele tava amaldiçoado, agora que acabou, porque o Nicolas Cage veio aqui e fez a limpa, até porque ele era o zelador, né?
Ai, galera, eu sou muito engraçado. Porém, plot twist. Um animatrônico tinha ficado vivo. E ela sai ali e ela mata os dois, o mecânico e o Beto Carreiro. Assim, esse filme não é de todo ruim. Você pode dar muita risada. Porque esse filme, ele não se leva a sério. Ele é basicamente Nicolas Cage descendo a porrada em boneco. Mas assim, isso pra mim é perfeito. Já é motivo pra ter 5 sequências. A galera fazendo Transformers, Velozes e Furiosos. Cadê o Willy's Wonderland 3, 4, 10? Eu não sei exatamente se a comunidade de Five Nights at Freddy's gosta desse filme ou não, mas eu gosto desse filme porque ele é diferente. A maioria das coisas relacionadas a Five Nights at Freddy's, eles tentam pegar a mesma essência, mas os bonecos, os vilões, eles não são tão emblemáticos quanto o Freddy, a Bonnie, a Chica, a Fox. Eu realmente tô muito curioso pra como vai ser esse filme do Five Nights, e se eles realmente vão conseguir fazer com que fique tão interessante a história quanto a dos jogos. Pode ser que o filme do Five Nights at Freddy's não seja também tão legal quanto Willy's Wonderland. Mas eu gosto muito de Willy's Wonderland, eu acho interessante. Então é isso, Willy's Wonderland. É fantástico. Peraí, existe um jogo de Android do Willy's Wonderland? Nem fudeu.